Livro de Juízes, capítulo 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disto. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e perizeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Azerote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. A Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria. E a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e ajuntou consigo aos filhos de Amon e aos amalequitas, e feriu Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. A Eude, este fez uma espada de 2 fios, de comprimento de 1 côvado, e a cingiu por debaixo de seus vestidos à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente, porém voltou das imagens de escultura que estão ao pé de Gilgal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura, após da folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala, e cerrou sobre ele as portas do cenáculo, e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se enfastiarem, eis que não abria as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou, porquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles.
E disse-lhes: segui-me, porque o Senhor vos tem dado o vosso inimigo, os moabitas, na vossa mão. E desceram após dele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel.